É Simone Pereira, do PSD. A sabatina terá o tempo de 30 minutos, sendo que os 5 minutos finais serão destinados às considerações finais da candidata. Candidata Simone, seja bem-vinda. Muito boa tarde. Muito obrigada. Tudo em paz com a senhora? Tudo em paz. Estamos aqui para conversarmos, né? Para tratarmos de assuntos de interesse da população de Teresina. A minha primeira pergunta é simples. Temos aí 4 candidaturas de mulheres, é isso? À Prefeitura de Teresina. A senhora é uma delas. Qual o diferencial da candidata Simone Pereira? Bom, na verdade, eu costumo dizer que o fato de eu ser mulher por si só, né, não me credenciaria a ser candidata a prefeita de Teresina. É lógico que o fato de eu ser mulher faz um diferencial, por quê? Porque a gente que é mulher, a gente tem uma ótica diferente, uma forma de fazer gestão diferente, a gente tem um olhar de mais sensibilidade, a gente tem aquele espírito de proteção, de cuidado, que é diferente e que Teresina carece nesse momento, de um gestor que se preocupe em cuidar das pessoas, né? E isso faz diferente. Mas isso aliado à experiência administrativa que eu tenho, né? A minha história como gestora, né? Por onde eu passei, eu fiz a diferença, o meu envolvimento com os movimentos sociais, porque eu nasci nos movimentos sociais, o fato de eu morar na periferia de Teresina, que me faz mais próximo das comunidades, né? Então, isso tudo junto, esse conjunto é que realmente me faz diferente dentro desse processo eleitoral. Candidata, a senhora é assistente social. Sim. E tem colocado no seu projeto de governo fazer uma integração maior entre secretarias. Ações elas não podem ser isoladas, elas têm que ser em conjunto. Eu queria que a senhora pudesse explicar isso, detalhasse melhor. Veja bem, eu só consigo entender que uma política pública ela pode ser de fato eficiente se ela estiver integrada com as demais políticas públicas. A gente precisa entender que as políticas de proteção social, as políticas de garantia de direito, elas são feitas não para um ser humano isolado. Ninguém vive de forma isolada, todo mundo vive dentro de um contexto familiar. E dentro desse contexto familiar existem diversas faces. Lá tem a criança, lá tem o adolescente, tem o idoso, tem a pessoa com deficiência, tem a mulher. Então, as políticas elas precisam estar integradas. E dentro da esfera administrativa, isso é mais importante ainda. Por exemplo, para que vocês possam entender melhor, dentro do meu plano de governo, quando a gente fala de política de juventude, o que é que a gente coloca? A política de juventude ela vai ser efetivada dentro da Senjuve. Esse é o órgão com competência para isso. Mas é necessário que dentro da Fundação UOL Ferraz tenha uma perna da Senjuve. Para quê? Para que os jovens possam ser capacitados. Dentro da Fundação Monsenhor Chaves também precisamos ter uma perna da Senjuve. Por quê? Porque a juventude precisa estar envolvida com a cultura, com a arte. Na CEMEL também, por conta da questão do esporte. Na própria Secretaria de Assistência Social, na SENCAS, também, que é o órgão que executa as políticas sociais. Então, assim, é necessária essa articulação para que se faça uma política que seja, de fato, eficiente. Doutora Simone, antes da pergunta, uma curiosidade. Eu tenho acompanhado as pesquisas e a senhora mora na periferia, né? Sim. E, às vezes, a senhora pontua, às vezes, não. A senhora tem visto isso? Sim, causa estranheza, né? Não é verdade, só uma curiosidade, você pode falar. Não, causa estranheza, até porque eu tenho visto que a aceitação do meu nome tem sido muito grande. Aonde eu passo, as pessoas me chamam, as pessoas me abraçam, as pessoas comentam as minhas falas. Mas né? não pontua. E não pontua. E aí eu já tinha recebido algumas denúncias de pessoas que recebiam os entrevistadores e que meu nome não era colocado. Então, na pesquisa. Então, anteontem nós recebemos um vídeo onde mostrava de fato que o meu nome não constava na pesquisa. Isso. E a pessoa que estava sendo entrevistada dizia assim, sim, mas e a Simone Pereira? Não tem o nome dela. Por que não tem? Não, porque não está pontuando. Ora, cientificamente isso não justifica. Por quê? Porque para você mensurar se um candidato está crescendo ou não, o nome dele tem que constar. Não interessa se ele tem 1%, 2%, mas a cada pesquisa é um cenário diferente. Se desenha um cenário diferente. E se o meu nome não consta, isso implica dizer que você não tem como mensurar se a Simone está crescendo ou não. Vai ter demanda? Né? Veja bem, a gente encaminhou isso para a nossa assessoria jurídica, tá certo? Nós estamos denunciando e estamos colocando para que a população de Teresina entenda. Porque existem grupos políticos que entendem que pesquisa é instrumento de manobra. Porque ainda temos pessoas que dizem assim, é o voto útil, eu não vou perder o meu voto. E tendem
a querer votar nas pessoas que estão mais bem pontuadas. Então, as pesquisas, elas não podem ser uma farsa. E, infelizmente, hoje, Teresina, alguns grupos políticos estão usando as pesquisas como instrumento de manobra do voto das pessoas. E isso é antidemocrático e isso é um crime dentro de um processo eleitoral. Agora a pergunta, a senhora, como falou, tem a graduação, a assistência social. No social do morador de rua, no social do menor infrator, no social da mãe solteira, no social do desemprego, o que contempla o seu plano de governo? Veja bem, aquilo que eu tenho falado constantemente. Teresina carece hoje de um gestor que olhe para as pessoas com amor e com respeito. Eu tenho dito para as pessoas que todas as obras de infraestrutura, elas são importantes, mas você não pode em nenhum momento negligenciar o cuidado com as pessoas. Tá certo? Então, o que a gente vê hoje é uma carência de forma exagerada com relação à ausência do poder público nas políticas de proteção social e de garantia de direito, inclusive tentando fragilizar e enfraquecer os conselhos de direito, que é onde essas políticas elas são elaboradas e monitoradas e fiscalizadas, né? Então, é urgente que Teresina tenha um gestor que de fato se preocupe com as pessoas. E isso perpassa não só a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência, o idoso. Ora, uma cidade ela é feita por pessoas. E você tem que ter esse entendimento de que essas pessoas elas precisam ter de volta a dignidade delas. Olha, Pedro, essa semana, porque o que eu tenho feito, eu tenho andado Teresina inteira. Né, e tenho conhecido aquela Teresina real, a Teresina que não está na propaganda oficial do governo. E para você ter uma ideia, eu vou citar só um exemplo do que é a falta de respeito e dignidade da pessoa humana. Eu estava estudando sobre a questão do lixo, né, que esse é um problema grave em todos os grandes centros. E eu estudando a questão do lixo, eu resolvi fazer uma visita ao aterro sanitário. Ao chegar no aterro sanitário, eu fui lá ver uma questão, né, e me deparei com uma questão social gravíssima. Lá, os catadores, né, gente... Catador de lixo, não importa o que é que ele está desenvolvendo ali, ele está em busca da sobrevivência dele. A profissão dele é catar lixo. É assim que ele consegue prover o sustento da família dele. Quando você chega dentro do aterro, próximo ao aterro sanitário, tem uma placa logo na entrada dizendo que não pode entrar lá sem os equipamentos de proteção individual. E o que a gente vê lá são os catadores entrando, sem nenhuma proteção, disputando espaço com os urubus. Existem casos de acidentes gravíssimos, porque eles disputam espaço, inclusive, com as caçambas. E eu chamei alguns para conversar e eu perguntei, existe alguma forma de controle da prefeitura sobre isso que é executado aqui? Vocês são cadastrados, vocês têm a orientação, a supervisão, inclusive, da vigilância sanitária com relação a esse trabalho de vocês? E não tem. E não tem. Então, isso mostra a falta de respeito com a dignidade humana. E é isso que Teresina carece de forma urgente, sabe? Entenda que Teresina, ela não pertence a nenhum grupo político. Teresina é minha, Teresina é sua, Teresina é nossa. Não existe um proprietário da nossa cidade. Nós temos que governar para as pessoas, dialogando. A gente não pode fazer aquilo que a gente acha que é o melhor para a cidade. A gente tem que atender à expectativa de cada pessoa. Se você não sair do seu gabinete, for para as ruas, para os bairros, para as igrejas, conversar com as pessoas, você vai governar de forma autoritária. E a gente vive numa democracia. Né? Não se permite mais que se tenha essa forma ditatorial de se conduzir a gestão de uma cidade. Outras candidaturas têm padrinhos políticos. O seu padrinho, o deputado federal Júlio César Lima, vai trazer votos para a senhora? Olha, veja bem, eu trabalho no grupo político do deputado Júlio César há 27 anos, tá certo? E digo para você que eu tenho muito orgulho de pertencer a esse grupo político. É um político municipalista, né? Ele é reconhecido nacionalmente pela competência dele, tá certo? Ele é, entre todos os parlamentares, aquele que mais traz recurso, né? Inclusive para Teresina. Tanto é que o deputado Júlio César ele foi eleito o 5º melhor parlamentar
do país. Isso é um grande orgulho para a gente. Eu tive oportunidade, enquanto secretária de Estado, né, que eu já fui 3 vezes, de circular com o deputado Júlio pelos corredores do Congresso Nacional, e eu te digo, é uma coisa da gente se orgulhar, o respeito que o Congresso Nacional tem por este homem. E se ele já trabalha tanto por Teresina e pelos municípios do Piauí, eu não tenho dúvida de que uma prefeita do partido dele, ele terá um empenho ainda maior. Mas ele vai trazer votos para a senhora? Foi isso que eu perguntei. Votos, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque as pessoas conhecem o trabalho do deputado Júlio César. As pessoas... Eu nunca vi o nome do deputado Júlio César envolvido em qualquer escândalo de corrupção. Ele é um político de mão limpa, de passado limpo. E é essa pessoa que eu tenho que estar do meu lado. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, tem um ditado popular que diz, diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Eu digo assim, diga com quem tu andas que eu te direi se eu vou ou não. E com o deputado Júlio César eu vou para qualquer lugar, porque eu sei que ele vai me trazer votos, sim, ele vai endossar, né, a minha candidatura, ele vai dar uma força nesse processo, porque eu sei que as pessoas de Teresina reconhecem o papel dele dentro do Congresso Nacional. Tanto é que já deram a ele 6 mandatos. Candidata Simone Pereira, a senhora acabou de dizer que já foi secretária, né? Sim. De Estado, inclusive do atual governo. Sim. O Wellington Dias. Pergunto à senhora conta com a simpatia política do Palácio de Karnak? Olha, essa sua pergunta ela é interessante. Algumas pessoas têm tentado colocar para a opinião pública de que eu sou candidata do Palácio Não, de o Mário Karnak. Rogério diz aqui que Né? a senhora faz parte do bloco do governo. Muito bem. O que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte, eu não sou candidata nem do Palácio da Cidade, nem do Palácio de Karnak. Tenho o maior respeito pelo governador Wellington Dias, reconheço, ninguém pode dizer que ele não contribuiu para o desenvolvimento do Piauí. Ninguém pode abrir a boca para dizer isso. Agora, o que eu quero dizer é que o PT tem um candidato, é o deputado Fábio Novo. A Simone Pereira, ela é candidata do PSD, eu tenho um grupo político, tá certo? E é a esse grupo político que eu devo a confiança de estar candidata a prefeita de Teresina. Assim como eu fui secretária de Estado do governo do governador Wellington Dias, eu também fui secretária de Defesa Civil do PMDB, por indicação do meu partido. Então, eu tenho meu grupo político e tenho muito orgulho de pertencer a esse grupo. A candidata Simone Pereira, Teresina, digamos assim, a prefeitura sempre diz que investe muito em saúde. E eu pergunto para a senhora, o que a senhora acha do investimento hoje na saúde e o que a senhora planeja, caso seja eleita, com esse investimento? Veja bem, uma mentira, quando ela é contada várias vezes, as pessoas acabam assimilando aquilo como uma verdade. Gable. Nós passamos muitos anos ouvindo que a saúde de Teresina era uma saúde de excelência. Não é? Não é. Não é, e a pandemia desmascarou isto. Olha, Teresina não tinha sequer a quantidade de leitos de UTI que é imposto pela Organização Mundial de Saúde. Pessoas em Teresina morreram por falta de respiradores. Eu vou dizer uma coisa para você, nada do que eu falo hoje, eu falo por achismo. Eu tenho ido conhecer os problemas no local. Eu tenho visitado algumas unidades básicas de saúde e eu posso citar aqui a última que eu visitei, que foi lá na Vila Bandeirantes. O que foi que eu vi lá? Bem na entrada da unidade básica de saúde, tem um container de lixo. A gente é recebido, a recepção da gente é um container de lixo. O solo é todo cheio de pedregulhos, quebrado, dificultando a questão da acessibilidade, tanto para a pessoa com deficiência quanto para o idoso. E tem uma praça em frente a essa unidade de saúde e eu me sentei em frente a essa praça. E de repente sai uma senhora e eu perguntei para ela, senhora, o que a senhora foi fazer aí? Ela disse, eu vim buscar o meu remédio de pressão. Ou seja, uma medicação de uso continuado para o controle da pressão arterial. E eu perguntei para ela, a senhora recebeu? Não, estava em falta. Depois saiu uma senhora com um bebê no braço. O que a senhora veio fazer aqui? Eu vim vacinar meu filho. Você vacinou? Não, estava em falta a vacina. Então, Teresina, tem a vacina pentavalente, que as mães sabem o que eu estou dizendo. Você não encontra nas unidades básicas de saúde, tá certo? Então, o que a gente precisa é rever. A saúde de Teresina, eu tenho dito, ela precisa sair do modo analógico e passar para o mundo digital. Dentro do meu plano de governo, né, a gente tem um exemplo muito claro disso. Com relação à questão das consultas, né, no meu plano de governo tem. A primeira consulta, ela é presencial.
Tá? A partir do momento que você foi encaminhado para o exame, você faz o seu exame e através de um aplicativo você vai mandar o resultado do exame para o seu médico e vai receber a sua receita. Você só volta a ter uma nova consulta presencial se de fato houver a necessidade que será dita pelo médico. Senão, não há essa necessidade. As pessoas, às vezes, para receber a receita dela para o retorno, elas passam 3, 4, 5 meses. Tá? Então, a gente precisa dar celeridade a isso. E é exatamente tirando a Teresina do modo analógico e trazendo para o modo digital. Doutora Simone, os seus concorrentes que passaram por aqui, a maioria disse que, se eleita, criará a Secretaria Municipal de Segurança. No seu plano de governo, como está sendo tratado esse quesito? Eu concordo, no meu plano de governo também tem a criação de uma Secretaria de Segurança. Agora, não da forma que estão tentando passar para o eleitorado. Estão passando para o eleitorado como se uma Secretaria de Segurança Municipal ela fosse resolver a questão da violência de Teresina. Como se a Secretaria ela fosse ter um policiamento ostensivo e repressivo. E não é assim. Não é assim porque a própria legislação não permite que seja. Tá certo? O que permite que seja é que a Guarda Municipal ela possa ser um instrumento facilitador dentro do processo de segurança. E mais, Teresina precisa entender que passou o processo eleitoral, você passa a ser o gestor de Teresina sem nenhuma questão de competição, nem briga de ego de político partidário. A gente precisa trabalhar em harmonia com o governo do Estado. Quer acabar com a questão da segurança, quer resolver, acabar a gente não acaba, mas resolver e minimizar, você vai fazer isso como? É trabalhando de forma articulada. A Guarda Municipal, ela pode ser um instrumento muito facilitador dentro desse processo, mas você não pode esquecer que a competência da Prefeitura, tá, é a Guarda Patrimonial e, no máximo, intervir na questão do trânsito, quando se fala com relação à questão da Guarda Municipal. Agora, qual é o elemento mais forte, o instrumento mais forte que a gente tem dentro do município no combate à violência? São as políticas sociais, são as políticas públicas de garantia de direito. É você oportunizar as pessoas, sabe? Enquanto houver fome, miséria, exclusão social, nós teremos violência. E é com esse olhar que eu vou administrar a Teresina. A senhora ressaltou as qualidades da mulher como gestora. Sim. Eu gostaria de saber quais mulheres na história do Piauí a senhora admira? Ninguém pode deixar de citar a Miriam Portela. Né? Foi a primeira deputada federal, é uma mulher que fez história, né? Falando politicamente. Né? Agora, eu acho que todas as mulheres de Teresina, elas merecem ser ovacionadas, porque são as guerreiras. São mulheres que hoje elas conduzem o seu lar, sabe? Para mim não tem essa coisa da mulher que fez ou deixou de fazer algo que se tornou notícia na imprensa. Para mim, o que valoriza mesmo é aquela mulher que tem um filho, que é mãe solteira, que é guerreira, que não tem uma formação, que não tem uma oportunidade, que o poder público não incentiva, e ela vira uma leoa, ela transforma o pouco em muito, é a maior administradora. Na história do Piauí, a senhora só admira essa deputada federal? Não só admiro. Eu estou dizendo que eu não quero me deter com relação à questão das pessoas que fizeram história, porque para mim quem faz a história, quem constrói a minha cidade, são as mulheres que estão lá na periferia. Essas são guerreiras. Essas é que merecem realmente serem ovacionadas e serem reconhecidas como guerreiras e admiradas por todas nós. Os outros não, as outras que já fizeram história, essas já têm, sabe, a imprensa, já tem... A Esperança Garcia, a senhora inclui entre essas? Não, eu incluo, por exemplo, Maria da Inglaterra. Maria da Inglaterra. Tenho a maior admiração. Sabe, foi uma pessoa, aliás, abandonada pelo... Abandonada, morreu, vizinha minha, lá na Nova Teresina, eu moro na Pedra Mole. Pois é, uma sugestão, já que a senhora admira essas pessoas, existe a possibilidade na sua administração de passar uma lei que já existe em outras cidades, existe em outros estados, que é uma lei que poderia se chamar Lei Maria da Inglaterra, para esses produtores culturais que não têm emprego, que não têm o final de vida,
para eles terem uma ajuda do poder público, é um salário mínimo. Essa lei já existe em alguns estados e em algumas cidades. A senhora poderia pensar nisso? Inclusive no Rio de Janeiro, tem inclusive um abrigo para esses artistas que estão... Mas ali não é público? Não é público. Não é público. Eu estou apenas citando que existe, tá certo? E que as coisas que são boas, elas devem ser copiadas sim, sem nenhum constrangimento, tá certo? Com relação à questão, não é só com relação a essa questão dos artistas que estão em final de carreira e que estão numa situação deprimente sem apoio do poder público, não. Aí a gente tem que citar a questão da arte em forma geral. Teresina precisa ser repensada, sabe? A falta de apoio cultural, ela é vergonhosa. Eu confesso a você que eu fico extremamente constrangida quando eu passo num sinal de trânsito e eu vejo as pessoas que fazem as juninas de Teresina mendigando a ajuda das pessoas, porque não tem o apoio do poder público para fazer uma festa tão bonita e que poderia estar trazendo não só a questão da valorização cultural, mas trazer turismo, renda, como é, por exemplo, na Paraíba, né? E, no entanto, o que a gente vê são as pessoas de forma humilhante, no sol escaldante de Teresina, nos sinais de trânsito pedindo apoio. O que a gente vê, por exemplo, são os músicos hoje que durante essa pandemia ficaram sem oportunidade de trabalho e a gente não viu nenhuma política pública direcionada para esse pessoal da arte. Teve do governo do estado e da prefeitura de Teresina. Uma ajuda irrisória. Uma ajuda irrisória, sabe? O nosso grande problema é contentar com pouco. É achar que as pessoas merecem, sabe? Qualquer migalha é suficiente. E não é. E não é. Nós temos orçamento, nós temos recurso, veio recurso do governo federal para o controle da pandemia. Gente, isso é um absurdo. O nosso problema é exatamente esse. Nós precisamos parar de nos contentar com pouco. Teresina está na situação que está exatamente por isso, porque as pessoas elas se contentam com pouco e mais, entendem que essas políticas públicas, elas devem ser gratas ao gestor. E não deve, Magalhães, porque tudo que volta para a gente, volta porque é o dinheiro nosso que foi pago como imposto e está voltando como serviço. E está voltando de uma forma muito tímida. A gente merece muito mais. Teresina merece muito mais. O povo de Teresina merece muito mais. O povo do Piauí, o povo do Brasil merece muito mais. Candidata, a senhora falou aqui para a gente, e é de conhecimento de todos, que é assistente social. Sim. Já foi 3 vezes secretária de Estado. O que a senhora poderia acrescentar mais para que o povo de Teresina conheça mais a candidata Simone Pereira e que possa credenciá-la para chegar à Prefeitura de Teresina? Veja bem, eu fui realmente secretária de Estado por 3 vezes, mas eu fui secretária executiva da Cênticas, hoje Sencasp. Eu presidi por 2 anos o Conselho Municipal do Direito da Mulher e me orgulho disso porque não é indicação política, mas eu fui eleita, inclusive, pelas organizações não governamentais, pelos movimentos de mulheres. Passei 2 anos. Fui assessora técnica da PPM por 4 anos, inclusive respondi por 2 projetos que são importantíssimos com relação à política voltada à criança e adolescente, que foi o Prefeito Amigo da Criança e Selo Unicef, que trabalhava com crianças do semiárido, onde, quando eu respondi pelo Prefeito Amigo da Criança, nós saímos apenas de uma cidade, que era Teresina, capital, premiada com essa comenda, para 16 municípios premiados, né? Inclusive, tivemos São Pedro do Piauí, na época, que ficou entre os 5 melhores projetos do Brasil, sendo premiado a nível nacional. Eu também trabalhei na SASC, como fui diretora do CASA, hoje 100, trabalhei com adolescente infrator, fui diretora do Departamento da Criança e do Adolescente e, assim, participei do processo de implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde naquela época a gente estava implantando os conselhos tutelares, os conselhos do direito da criança e do adolescente. Então, assim, eu tenho uma experiência muito vasta e costumo dizer também que, além de tudo isso, uma das coisas que me torna muito capaz para ser gestora é o fato de eu ter nascido dentro dos movimentos sociais, é o fato de eu conhecer de fato a realidade da periferia de Teresina. E agora muito mais, porque durante essa minha candidatura eu realmente tenho andado, porque eu preciso conhecer essa Teresina que tentam esconder, que não está nas propagandas oficiais da prefeitura. A senhora falou agora há pouco sobre os movimentos sociais, falava sobre o problema que envolveu aí a questão cultural. E nós vamos chegar a 21 com um grave problema, o desemprego
e muita gente talvez até descendo para o nível de miséria. Como a senhora pensa em enfrentar esse problema social que vai ser tão forte e principalmente gerar mais emprego e renda? Eu costumo dizer o seguinte, que após uma pandemia, administrar o caos, né? O que eu tenho visto é alguns candidatos dizerem assim, nós vamos atrair grandes indústrias para Teresina. Isso é uma demagogia. Não vão. Não vão. Por quê? Porque grandes indústrias, para se instalarem aqui, primeiro, a gente teria que ter um polo industrial decente. Segundo, nós teríamos que ter a infraestrutura necessária para que essas grandes empresas pudessem estar aqui. O que a gente precisa hoje é entender que a gente tem que cuidar dos pequenos, abrir linhas de crédito. E mais, no meu plano de governo, vou falar rapidamente aqui para vocês, tem um projeto onde a prefeitura fará convênios com as faculdades de administração e contabilidade para que os estagiários curriculares, aqueles que não terão ônus para nós, possam estar dando um suporte técnico para aquele pequeno comerciante que mora na periferia de Teresina. É aquele que tem uma quitanda, é aquela que se sacrificou para fazer um curso de cabeleireiro e tem o seu salão, sabe? É aquela pessoa que tem a sua academiazinha, aquelas pessoas que estão em sérias dificuldades. E não podemos deixar de citar aqui o caos que se transformou em algumas regiões por conta de um sistema de integração mal feito, mal elaborado e ditatorial, como é o caso da Rui Barbosa, que eu mostrei recentemente nos meus stories, como é o caso da Avenida Principal do Disseu, como é o caso da Miguel Rosa, né, da Barão de Gurgué. Então, a gente precisa pensar numa política de recuperação, mas essa política ela tem que ser pensada dialogando com as categorias. Sem diálogo, não há sucesso. Candidata, a senhora tem 3 minutos e meio agora para as considerações finais. Fica à vontade aí para usar desse tempo, inclusive, principalmente, para pedir voto. Ótimo. Então, Teresina, nós estamos tendo um momento muito rico, né, agora, que é de escolher a pessoa que vai comandar os rumos da nossa cidade. Quero dizer para vocês que entendam, Teresina não pertence a nenhum grupo político. A Teresina é nossa. E mais, não tenham medo da mudança. Não tenham medo. Entendam, no momento do voto, no dia 15 de novembro, é você, a urna e a sua consciência. Ontem foi o dia da criança. E o que eu pedi a todas as pessoas aonde eu estive reunida foi que nós estamos no momento de preparar um grande presente para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos e por todas as gerações que hão de vir, que é preparar uma Teresina mais justa, uma Teresina mais igualitária, uma Teresina com mais oportunidade. O que eu quero, de fato, teresinenses, é devolver a esperança para vocês. É poder, depois dos meus 4 anos de mandato, circular pelas ruas de Teresina sem ouvir nenhum tipo de palavra de agressividade por conta da revolta das pessoas que já confiaram tanto nos políticos que não corresponderam às reais necessidades. Então, Teresina, volto a repetir, não tenham medo. Vamos promover uma mudança. Vamos trabalhar para uma Teresina mais justa e mais igualitária. Eu estou pronta para fazer essa gestão, com amor e com respeito por cada homem e cada mulher dessa cidade. Dia 15 de novembro, vamos votar no 55 e vamos ter a primeira mulher prefeita de Teresina. Bom, nós temos 1 minuto e 40. Nós agradecemos então a presença da senhora. Muito obrigada.